A Assembleia Legislativa vai investigar a transparência de áreas públicas para empresas, incluindo áreas do Porto Pontal em Pontal do Paraná. O autor da CPI é o deputado estadual Fernando Escanavaca. A proposta obteve 21 assinaturas, 3 a mais do que o necessário para ser criada. Integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito estiveram nesta quarta-feira na Prefeitura para dar ciência ao prefeito Edgar Rossi sobre as investigações. O objetivo do CPI é ver quanto das doações, em função de várias denúncias que chegaram à Assembleia, e eu, como fui relator da CPI do Porto de Paranaguá na legislatura passada, pessoas nos procuraram dizendo de que quanto às áreas de Pontal, que existia grilagem, que existiam invasões e que seria prejudicial principalmente à comunidade de Pontal. Quando você tem essas invasões, essas grilagens, acaba sendo prejudicial para toda a comunidade, não só de Pontal, mas também para o nosso estado, que de repente pessoas invadiram áreas que eram públicas. Então, foi criada essa CPI para que nós pudéssemos apurar realmente, tirar as dúvidas, não só do Poder Legislativo do Paraná, mas principalmente da comunidade de Pontal e da comunidade do Paraná. O relator da CPI, o deputado estadual Tião Medeiros, esclarece a importância da criação dessa comissão. Essas áreas eram originalmente do estado do Paraná e foram doadas à época ao município de Paranaguá, então sucedido pelo município de Pontal, mais adiante, e foram transferidas a diversas empresas. Enfim, o que a CPI pretende é investigar exatamente a evolução histórica dessas sucessões, dessas áreas, porque o que nos chegou e as denúncias que chegaram até a Assembleia são no sentido de que houve ao longo da história uma série de fraudes, nulidades e irregularidades em áreas que uma vez foram do estado do Paraná. Segundo o deputado, a área é bastante ampla e tem fortes indícios que ela deva retornar à titularidade do estado do Paraná, em vista das nulidades quanto à sua transparência. Existe a lei que inicialmente doou e que definiu essas áreas em torno de 3.000 hectares inicialmente. Claro que uma série de destinações balneárias já foram dadas que vão ser identificadas ao longo da CPI, né? E ainda existem aproximadamente 1.400, 1.500, é uma estimativa, né? Hectares sem ocupação e sem a destinação que havia sido pretendida no início. Uma CPI que foi proposta a partir de denúncias que chegaram à Assembleia Legislativa, aos deputados, no qual nós devemos investigar para que possam ser esclarecidas a toda a população, principalmente do litoral e mais especificamente aqui de Pontal do Paraná, todas essas denúncias que falam de áreas que foram doadas através de uma lei de 1949 e que não foram devidamente feitos os acordos e as obrigações por ambas as partes. E isso que é o intuito, o foco da CPI, para que possa ser esclarecido e com isso a população tenha conhecimento da realidade, do que precisa ser feito se não foi cumprido e do quais são os passos próximos a serem seguidos. Os deputados aguardaram a chegada do prefeito para dar ciência sobre a CPI e exigir uma série de documentos. A reunião foi a portas fechadas e na saída o relator esclareceu o que foi discutido. Foi entregue um pedido de informações ao prefeito Edgar, no sentido de que para que nós tenhamos as informações de processos judiciais, processos administrativos, em torno das discussões que já aconteceram aqui no município de Pontal com referência a essas áreas, né? Então é um pedido de informações para que ele nos subsidie com essa documentação, com essa informação, para dar início aos trabalhos da CPI. A CPI tem até 120 dias para ser concluída.